Paz do Senhor, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 13. E nós vamos ler do verso 8 até o 14. Romanos, capítulo 13, a partir do verso 8. Todos acharam? Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, que com vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos da arma da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Curvemos nossa cabeça, igreja. Senhor e eterno Deus, bendito é teu nome. Teu é o poder, toda a honra, toda a glória, tudo é para o Senhor, porque tudo veio de ti para o seu louvor, Senhor. Senhor, eu peço, Senhor, que nesse momento o Senhor prepare nossos corações, Senhor. Eu sei que não é, Senhor, pelo muito falar, Senhor, mas quando é o Senhor falando, nós somos edificados com uma só palavra, Senhor. De mim eu não tenho nada, Senhor, a oferecer. Tudo que eu tenho, Senhor, vem de ti, Senhor, porque eu sou o primeiro que preciso ser edificado, preciso ser liberto, preciso ser ensinado pelo Senhor. Estamos, Senhor, nas tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Cobre-nos com teu sangue e nos guarda, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar, igreja. Irmãos, é tremenda essa passagem. E o apóstolo Paulo, ele fala de diversas coisas que para a gente não fazer, que a Bíblia condena, mas no versículo 11 é tremendo quando ele diz assim: isto digo conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos da arma da luz. Irmãos, há 2000 anos atrás esse homem estava ministrando. E se você for ver, ele fala como se Jesus fosse voltar naquele instante. Ele fala: é mais perto agora do que quando aceitamos. E nós, irmãos, quanta coisa se passou. Ele aqui, ele ouviu, com certeza, o apóstolo Paulo, ele ouvia os apóstolos comentando do que Jesus tinha dito, do que Jesus tinha dito de que ia acontecer. E ele já vendo o tempo naquela época, ele olhando para o tempo, ele falava: vai ser agora, Jesus está voltando. E ele adverte aqui para a gente ficar longe das trevas, ficar longe do adultério, ficar longe da glutonaria, ficar longe de dissensão, ficar longe de contendas. Porque para ele ministrando naquela época, Jesus já estava voltando. A Mônica disse uma coisa aqui, que é uma dificuldade que nós como cristãos temos e não é para ter. Dificuldade de falar da volta de Jesus, dificuldade de falar de Jesus para alguém. Porque, sabe, nós queremos convencer somente com as nossas palavras.
Eu quero convencer ele que Jesus está voltando, mas muitas vezes eu vivo a minha vida do jeito como se ele não fosse voltar agora. Eu chego num colega de trabalho meu, falo: olha, Jesus está voltando, você tem que largar isso, você não pode fumar, você não pode... Mas aí eu falo palavrão. Mas aí eu faço coisas que não condiz com o meu desespero de dizer que Jesus está voltando. Se eu vou no médico hoje e ele fala assim: olha, meu amigo, você tem 30 dias de vida, você não vai passar disso. Como cristão, como vai ser esses 30 dias na minha vida? Irmãos, eu vou jejuar, vou consagrar, não é assim? Há aqueles que pensam: não, eu vou curtir a vida, eu vou curtir o mundo. Mas se eu soubesse uma data, se eu soubesse uma hora que Jesus ia me chamar, com certeza nos dias que antecedem isso, eu ia ter uma mudança de vida. Porque como ser humano, eu ia ter medo. Eu não quero ir para o inferno, ninguém quer ir para o inferno. Mas com certeza, quando eu falasse para alguém que, olha, o médico disse que tal dia vai ser a hora, cara, eu ia convencer, porque o meu corpo ia transmitir isso, a minha ansiedade ia transmitir isso, as minhas ações iam transmitir isso. Mas às vezes, quando nós falamos que Jesus está voltando, que o tempo é agora, a gente não consegue transmitir isso, porque muitas vezes o próprio cristão, o próprio jovem, o próprio adolescente já não acredita mais. Nós acabamos de cantar um hino que a palavra dele não passa. Irmãos, eu estava lendo ali um pedaço do livro de Lucas, capítulo 21. O que falta para acontecer? Não falta mais nada, irmãos. Imagina, eu fico imaginando o apóstolo Paulo vivendo nos dias de hoje. Onde a gente entra no metrô para ir trabalhar de manhã ou à tarde, a gente vê coisas que a gente não imaginava que a gente viria. Eu, com a idade que eu estou, a gente vê coisas que não dá para acreditar. Homens matando, irmão, por causa de R$1, R$2, R$3. Homens falando de Jesus como se Jesus não fosse ninguém. O mundo blasfemando de Deus, de Jesus, de um jeito como se nunca houve. As autoridades querendo nos barrar. A gente sabe que tem países onde o evangelho ainda não chegou, ainda missionários vão entrar, mas nos países onde podemos pregar, estão querendo já nos barrar. Ou vocês acham que é brincadeira? Já faz 10 anos ou mais que tem leis lá para serem aprovadas contra nós, que tem leis lá para serem aprovadas contra o evangelho de Cristo. Tem leis lá que vão nos proibir de falar a palavra de Deus. A Bíblia, que eu creio, fala que no final do tempo alguns seriam os perseguidos. Talvez você esteja esperando uma perseguição, que o anticristo vai vir. Irmãos, a perseguição já começou. A perseguição já está aí. Essas leis que estão lá, que os homens estão lutando, os homens de Deus estão lutando, estão orando, uma hora vai ser aprovado. E aí? A gente não vai poder mais falar que o homossexualismo é errado, que Deus abomina isso, que está na Bíblia. Eu não vou poder falar com uma pessoa está errado e ela vai permanecer no erro. Mas lá no Ezequiel está falando que como atalaia eu tenho obrigação de dizer. E aí, como é que faz? É tempo do fim, irmãos. É tempo do fim. Jesus está voltando. E às vezes a gente fala essa palavra, mas essa palavra não tem esse efeito. A gente não consegue transmitir, porque eu mesmo falo e não acredito. Às vezes é melhor eu ouvir lá fora meus colegas dizerem: cara, mano, eu escuto falar isso faz tempo. Mas é real, irmãos. É real, ele está voltando. Essa noite, irmãos, eu estava na internet, eu acho que eram umas 11 horas mais ou menos da noite. E eu tinha muito trabalho para fazer hoje. Eu tinha
banners para colar, tinha coisa da igreja para fazer. Mas a hora que deu 11 horas, irmãos, a Mônica querendo dormir, que estava cansada, que ia trabalhar hoje, e eu ali no notebook mexendo, fuçando, entrava no Face, saía, mexia em outra coisa, saía. Mas, irmãos, bateu um desespero em mim como faz muito tempo que eu não sentia. Irmãos, parecia que Deus estava falando para mim: eu vou voltar agora. Eu vou voltar agora. E eu comecei: Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, eu não quero ficar. Senhor, me perdoa, Senhor, tudo que está me atrapalhando de te servir, tira, Senhor. Ele não veio. Mas eu fiquei pensando: será que Deus vai me levar essa noite? Eu um misto ali, já um pouco de alegria e com medo, porque é assim, você quer ir, mas não quer morrer, né? Aí você fica pensando: é melhor que ele venha para todo mundo ser arrebatado comigo, né? Porque passar pela morte é cruel. Mas Deus me tocou de um jeito, irmãos. Eu desliguei o notebook, lá coloquei a cabeça assim no cobertor, fiquei olhando para fora um pouquinho, fiquei observando a Mônica. Aí passava um tempinho, eu colocava a mão assim, tá aqui. Mas sabe o que é, irmãos? É Deus me tocando já para essa palavra. Porque isso nós temos que ter no nosso coração. Não é, Deus não ia precisar, Deus não precisa tocar na gente para a gente sentir isso. Nós temos que sentir esse desejo de querer estar com Ele, de querer obedecer a Ele, de querer fazer o que Ele pediu para a gente fazer, para que nós possamos estar com Ele, entrar no repouso de Deus, como a palavra de Deus fala. Mas a gente vive a vida como se não fosse acontecer. A gente faz projetos. Eu estava vendo uma revista na banca esses dias, fazendo projetos para 2100 e tralalá, falando que a humanidade vai conquistar planeta, vai não sei o que. Eu fiquei pensando: olha onde o homem vai. Mas cadê uma revista que fala assim: o Rei dos Reis está voltando? Cadê uma revista que alguém foi lá, estudou e falou: vai acontecer, olha, ele vai descer no Monte das Oliveiras, vai se fender? Cadê? Ninguém fala, irmãos. Porque não é bom para o inimigo isso. Porque se a igreja de Cristo, irmãos, pregasse o evangelho como o apóstolo Paulo aqui pregava na época, com a certeza que Jesus está voltando a qualquer momento, irmãos, essa igreja estaria cheia. Nós teríamos que abrir templos e mais templos, irmãos. Mas acontece que nós vivemos a vida nesse mundo como se isso não fosse acontecer, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo, e nós não temos todo o tempo do mundo. Acho que de todas as épocas, dos apóstolos, dos homens de Deus, essa é a época que nós falamos: não há tempo mesmo, porque não há, irmãos. Não tem mais o que acontecer. Eu fico imaginando aqueles homens do passado que pregaram tanto acerca desse tempo, como eles desejariam estar vivendo o que nós estamos vivendo, irmãos. Mas nós não damos valor, porque a gente vive na graça. A gente vive na liberdade. Não é assim? Nós temos liberdade. Hoje eu posso tudo. Jovem, adolescente, hoje pode tudo. Eu vou falar uma coisa para você, você não se escandalize não, que eu não estou falando só para membro da igreja aqui, local. Eu estou falando reino, estou pregando reino. Mas líderes de escola hoje, de dominical, de jovens e adolescentes, muitas vezes a maior briga é com os próprios pais. Sabe por quê? Porque o professor vai lá e fala a palavra, e ele fala: olha, jovem, não é bom que você faça isso. Adolescente, não é bom que você faça isso. Não é bom que você diga isso. Não é bom que você faça. Mas às vezes chega a própria família e fala assim: não tem nada a ver você fazer isso. Às vezes a própria família fala assim: olha, não tem nada a ver você encher seu celular dessas músicas. Isso é religiosidade, não é. Jesus está voltando, nós temos que ser santos. Como eu vou pregar sobre santidade? Como eu vou pregar sobre abstinência? Como eu vou falar para um jovem ou adolescente que sexo é só depois do casamento, se a mente deles está cheia dessas músicas que fala que tudo pode, que a liberdade é agora, que não tem nada a ver, que tudo que nós falamos aqui no público é religiosidade? Irmãos, Ele está voltando, é tempo do fim. Milhões e milhões de jovens estão morrendo e indo para o inferno, e nós não estamos fazendo nada, porque essa palavra não tem peso na nossa vida.
Essa palavra não pesa, isso não dói mais. A gente fala que Ele está voltando, mas nós não temos medo de ficar. É sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Enquanto a igreja se cala, enquanto nós nos calamos, enquanto isso não dói, o inimigo ele aproveita terreno, irmãos. Ele aproveita terreno e fica bombardeando a igreja, fica bombardeando as famílias com tudo que não presta. É a internet, é através hoje de som na rua, é tudo. A palavra de Deus fala que todas as vozes têm algum significado no que ouvimos, irmãos. Tudo que nós ouvimos, de certa forma, nos faz algo, seja para bem ou seja para mal, seja para edificar ou seja para derrubar. Quando ele fala aqui, irmãos, de amar o próximo, o apóstolo Paulo está pregando aqui, ele falando: olha, esse tempo está mais perto do que quando vocês aceitaram a fé. Porque ele estava falando, porque ele amava a igreja, e ele não queria que ninguém se perdesse. Porque quando nós pregamos a verdade, quando nós pregamos o evangelho de Cristo, amando o próximo, nós pregamos com o sentimento de Cristo, com o sentimento do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum se perca. Que nenhum se perca. Está chegando, irmãos. Está chegando a hora. O que nos resta é obedecer, irmãos. É obedecer os mandamentos. É obedecer o que Jesus mandou a gente fazer. Fácil não é, irmãos, porque falo pela minha vida. Não é fácil. Quantas vezes nós nos pegamos, quantas vezes eu me pego fazendo coisas erradas, eu falo: Senhor, eu sou tão falho, Senhor. Às vezes eu prego aqui, irmãos, e às vezes eu estou dizendo algo que não era para dizer, e eu falo: Senhor, eu estava ministrando a Tua palavra, me perdoa, Senhor. Porque somos homens e mulheres falhos, mas a palavra de que Jesus está voltando, isso tem que estar nos nossos corações, a vontade de seguir os mandamentos, de fazer o certo, isso tem que estar nos nossos corações. Vocês estão me entendendo? Eu vi uma frase na internet que me chamou muita atenção, não lembro quem disse agora. Não lembro se foi, não lembro quem disse. Eu vi. Deus, Ele não quer filhos perfeitos, mas Ele quer filhos fortes, não ao pecado. Jesus, Ele foi forte. Ele disse não ao inimigo. Ele disse não ao pecado. E o que é mais lindo, ele chega naqueles homens que achavam que estava por cima dele, e ele disse: olha, nenhuma autoridade foi dada a vocês que não venha de cima. Vocês estão me entendendo? Ele escolheu, irmãos. Ele escolheu morrer por mim e por você. Se ele quisesse, ele podia abrir mão disso, mas ele foi forte. Ele disse não ao pecado e disse sim para dar vida a nós. Nós temos que ser fortes como ele foi forte, porque a nossa força vem dele. Ah, mas eu peco toda hora. Tudo bem, peça perdão toda hora. A palavra de Deus fala: filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. Não somos perfeitos, irmãos, mas essa palavra tem que ter peso na nossa vida. Não estou criticando o que a Mônica disse, porque eu também tenho dificuldade, mas eu estou dizendo, eu estou reforçando a palavra do que muitas vezes nós temos, a timidez nos vem, porque nós queremos dizer algo, mas parece que não tem o peso. Às vezes é mais fácil eu pedir para o Timóteo falar para alguém, para o pastor falar para alguém, que parece que eu dizendo não vai ter peso, mas tem que ter, irmãos, tem que ter. Quando eu falar para alguém: Jesus te ama, ele tem que sim, essa pessoa tem que se sentir amada, irmãos. Eu me lembro que eu participei de um seminário de adoração, irmãos, e eu estava eu já sou meio problemático, negócio de afeto, negócio de abraço, negócio de sentimentos. Eu tenho dificuldade em relacionamento. Eu tenho aprendido muito com a Mônica, eu tenho aprendido muito com os meus irmãos aqui da igreja, o Estevão, o Alessandro. Esses irmãos têm lado comigo, mas eu tenho essa dificuldade. Irmãos,
Quer ver eu ficar... Eu falo assim, ó, sai do seu lugar e abraça pelo menos 20. Nossa. Eu falo, é hoje. Mas eu estava nesse seminário um dia e teve essa ministração. Eu falei, é hoje. E aqui é mais fácil, né? Mas lá eu não conhecia ninguém. Eu falei, nossa. Eu fechei o olho e falei, não é comigo. Ó, você pode sair e abraçar. Eu lá. Glória a Deus, Senhor, bendito é teu nome. Não vê na hora de o irmão falar assim, olha, volta para os seus lugares. Mano, veio o irmão. Eu nunca esqueço desse abraço, irmãos. Ele me abraçou, irmãos. Eu queria ficar abraçado com ele até hoje. Eu fiquei ali, eu acho que, irmão, eles me abraçou e eu senti que era Deus me abraçando. Peso, a angústia que eu estava sentindo saiu, irmãos. E eu, Senhor, eu quero... Não era Ele que eu estava abraçando, eu estava sentindo Deus. E isso tem que ter nas nossas vidas, irmãos. É assim que temos que ser, sabe? Quando eu abraçar um irmão na igreja, o irmão está com um problema que eu nem sei, mas quando eu abraçar, ele sentir que é Deus que está abraçando e ele sentir a paz. Quando eu falar para alguém, Jesus está voltando, a voz do Espírito Santo tem que ecoar através de mim, aquele coração ser quebrado na hora e a pessoa, sério, está voltando, porque eu transmiti isso de um jeito que convence. Jesus está voltando, olha, está escrito lá. Nós temos que transmitir isso de todo o coração, com toda a nossa força, irmãos. Quando fala amar a Deus, não é assim? Com todo o nosso entendimento. Porque se nós amarmos a Deus assim, nós vamos transmitir a palavra de Deus assim. Se nós amarmos a Deus como Deus manda, nós vamos transmitir a palavra dele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, porque nós vamos amar como Ele ama. Nós vamos sentir o sentimento que Ele sente, de querer que ninguém se perca. Para fechar, irmãos, eu já vou terminar, não vou passar do horário do culto. Eu te amo, Senhor. Em Hebreus capítulo 5, se vocês quiserem acompanhar comigo, é só 2 versículos. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9. É interessante que a gente acostuma tanto com aquele versículo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Mas olha só que tremendo esses 2 versículos, irmão. Olha, ainda que era filho, falando aqui de Jesus, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe... Então quando alguém fala para a igreja, não estou falando de nem não cristão, não crente, aquele que não aceitou ainda, estou falando para a igreja que aceitou a Cristo, que já sabe o que é, que já tem discernimento entre o certo e o errado. Espera aí, a palavra de Deus está falando aqui que a salvação vem para aqueles que lhe obedecem. Então quando fala Jesus está voltando, espera aí, como está a minha vida? Será que eu estou obedecendo a Ele? Será que eu estou obedecendo a Jesus? Eu tenho que conseguir passar isso, irmãos. Eu sempre lembro da Marta, que a Marta falou uma vez para mim: Ismael, quando você prega lá, você tem que parar com isso, que parece que você quer ir embora, que você quer ir para o céu logo. Mas, irmãos, quando eu penso, sabe, Ele voltar, eu não sinto vontade de ficar mais aqui. Vocês têm vontade de ficar aqui? Irmãos, imagine você fechar os olhos e você, nossa, tudo que a gente acha que é certo, a gente descobrir que... Estou falando de palavra, estou falando de pensamentos que nós confeccionamos. Não estou falando da palavra de Deus, que essa é verdadeira sempre. Vou falar uma coisa simples para vocês, bem
coisa de criança, vai. Mas para mim, por exemplo, eu tinha na minha ideia, quando eu fazia as minhas artes, fazia o céu com nuvem, castelo de ouro. A Mônica até talvez estava me zoando que eu estava fazendo lá as nuvens e o castelo de ouro, a escada de ouro, tudo de ouro e cheio de nuvem, imaginando Jesus pisando nas nuvens e tal. Essa é a minha ideia de céu. Só que a gente nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha andado de avião. E o ano passado a gente foi, né? E o avião subiu. Não, veio um sentimento de frustração. As nuvens ficaram. Aí eu olhei assim, a Mônica estava fazendo assim, tipo assim, eu não estou nem vendo que o avião está subindo, não tá? E eu lá na janelinha, eu tentando olhar para cima, eu falei, mas espera aí. As nuvens ficaram, agora tem um espaço, então no céu não tem nuvem. Aí eu voltei na estaca zero, eu falei, então o céu não é do jeito que eu imagino. Vocês têm noção? Isso é crer, irmãos, na palavra de Deus. Isso é crer, o que está escrito aqui é verdade, porque eu sei que existe um céu. Eu sei que existe um tempo de repouso para o povo de Deus. Eu sei que as bodas do Cordeiro vai acontecer. Eu sei que Jesus vai nos esperar nos ares. E essa palavra tem que ter viva no meu coração. Essa palavra tem que ter peso. E quando eu disser para a igreja, quando eu disser para alguém evangelizando, isso tem que ter peso. As pessoas têm que acreditar, Ele está voltando. E melhor ainda, essa palavra tem que ter peso na minha vida, para eu deixar de pecar. Eu saber que a salvação faz efeito na minha vida quando eu sigo os mandamentos que Ele ordenou. Porque tudo que Jesus ordenou que eu fizesse é para que eu fosse morar no céu um dia com Ele. Quando eu creio, oh, aleluia, quando eu creio, eu imagino, eu sonho, eu quero estar com Ele. Eu quero fazer o que é certo. Muitas vezes não vou conseguir fazer o que é certo, mas o meu coração vai pedir perdão, e eu vou desejar fazer o que é certo. Eu vou olhar e vou falar, Senhor, ainda não estou, não tenho a estatura perfeita do Senhor, mas eu quero chegar. Senhor, e quando o Senhor voltar, me leva. Se for com toda a tua igreja, me leva. Se o Senhor me chamar sozinho, que eu esteja contigo. Mas eu quero estar com Cristo. O pastor Edivaldo sempre usa uma frase. Ele fala assim, quem me garante que eu vou terminar essa pregação? Não é assim que ele fala? Que eu vou descer essas escadas. E é verdade, irmãos. O apóstolo Paulo, ele bem sabia disso. A gente não sabe o que vai acontecer. Jesus é agora. Ele pode voltar agora, para mim e para você. Amém? Que as palmas para você, igreja.